Pessoal, já dei start aqui na gravação da Web Aula ao vivo de hoje, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Desculpa. É, é o ar-condicionado aqui. A monitora de vocês, ela ama o ar-condicionado no 16. Ó, ela já tá ali me olhando com cara de brava ali. Ela deixa ele estralando de gelado, é por isso que eu tô espirrando desse jeito. Eu fico aqui culpando ela. Ela falou, mas não sou eu. Eu falei, não, tem que culpar alguém. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui as diretrizes, tá, do Senai Unidigital. Né, como que a gente... É sempre bom a gente estar reforçando, né, a forma mais eficiente aí da gente interagir aqui durante a web aula, tá? Depois desse informe aqui, a gente vai voltar à nossa programação normal e eu vou dar os informes. Deixa eu ver, cadê o vídeo? O vídeo eu fechei ele, deixa eu abrir novamente. Daí eu vou fazer os informes, né? Eu estava aqui aproveitando que o Felipe aqui já tinha entrado aqui ao vivo. Eu vou passar os informes para a turma de Jataí, principalmente, que é a turma que deveria estar em QSMS, né? Mas eu já avisei aí previamente a Caroline, tá? Para avisar o pessoal de Jataí que ainda, né? Hoje a gente teria a terceira, a segunda atividade, que é a terceira nossa aqui. Agora sim, deixa eu compartilhar aqui as diretrizes, tá? Depois a gente volta à programação normal e eu vou fazer os informes aqui para a turma de Jataí. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, deixa eu já dar os informes aí, ó. Bem-vindo, Thiago. Pessoal, os informes obviamente vai ser para as duas turmas, mas principalmente para a turma de Jataí, tá? A de Jardim Colorado, ela eu vou até aqui para a pasta geral aqui. A do Jardim Colorado, que SMS vai começar dia 26, tá? Até o dia 6 do 3. Já para quem é da turma aí de Jataí, né? Ela começou dia 13, tá? Antes mesmo do carnaval. E vai finalizar antes do Jardim Colorado, que é dia 3 do 3, tá? Então, eu pensei em duas opções: deixar a aula gravada para a turma de Jataí, que é SMS, e dar aula para vocês aqui do Jardim Colorado. Só que ainda falta, né? Assim como o Felipe observou aí, ainda falta a atividade 2, né? Então, ao todo, essa UC tem três aulas aí, e aí a aula de, né, leitura e interpretação de desenho ainda fica faltando a de Jataí. Como eu estava gravando ao mesmo tempo, né?
Então eu achei melhor, né, em vez de um outro professor para cuidar de, né, ou do Jardim Colorado ou de Jataí, eu resolvi finalizar, tá? A gente vai finalizar as duas turmas aqui, o módulo básico, tá? E daí, dependendo, depois que a Caroline fazer a análise aqui, se caso ficar, não ficar alinhada, a gente vai ficar, sei lá, o professor Renan fica com Jataí e eu fico, sei lá, com Jardim Colorado, tá bom? Mas aí, até para agilidade aí, então vocês de Jataí não precisa se preocupar. Eu sei que a turma de QSMS já iniciou, inclusive na sala de vocês já está pronta aqui, tá? Na de Jataí também, na do Jardim Colorado, já está pronto o planejamento aqui, tá? Aí eu tive o cuidado de colocar o mesmo planejamento para as duas aqui. Obviamente, de Jataí, o momento presencial são dois, Jardim Colorado é só um, tá? De QSMS, mas aí vai servir, esse mês vai servir para os dois. Aí, para evitar ninguém entrar no link, né? O pessoal de Jataí não entrar no link, eu já pedi para a Caroline deixar travado aqui e só liberar na próxima semana, que vai ser a primeira aula de vocês. Mas aqui, ó, não se assuste, não fique preocupado, tá? O período aqui está correto, está planejado correto aqui, mas obviamente ele vai valer até lá o dia 6, tá bom? Então não se preocupe, né? Eu sei que o Felipe ele é do Jardim Colorado, o Thiago, eu não sei se é de Jataí, tá? Mas pessoal que de Jataí que estiver assistindo o vídeo aí, não se preocupe que SMS vai, né? Já tá aberto lá, mas a gente vai terminar todos no dia 6, beleza? Agora vamos para a terceira e última aula aí de leitura e interpretação de desenho, tá? É, Acabei indo para a QSMS do Jardim Colorado aqui. Então, a aula de hoje, ó, até a Caroline já deixou aqui, já pronto o selo aqui, é a atividade 2, tá? Olhando aqui na nossa pastinha aqui, eu vi que o Felipe, ele perguntou aí, ele falou, professor, eu sei que tem que fazer agora uma planta baixa e fazer um elétrico. A planta baixa já vai estar pronta, tá? Você vai vir aqui, ó, folha da atividade 2, que é essa próxima atividade aqui. A situação de aprendizagem é a mesma, tá? Então, é o mesmo documento aqui, a descrição é a mesma. Essa atividade 3 aqui é porque nós temos um banco de dados de atividade, tá? E daí a gente vai sempre escolhendo. Aí está vendo aqui, o Felipe, que Tô vendo ela, aí. que ela já está, a planta baixa já está pronta. É só para Inclusive, corrigir, né? inclusive é como se fosse o jogo dos 7 erros, tá? Como é uma aula introdutória de projeto, ó, e uma atividade também introdutória aí de projeto, a atividade 2 aqui, ó, que fala aqui do Xavier, né? Isso. Foi a atividade um. Lembra que você tinha que observar Deixa eu ver se não tem uma outra SAP aqui para ela. Não, não tem mesmo. Tá certo.
Então, basicamente, é você corrigir esse projeto. Esse projeto já está pronto, tá? Vocês estão vendo que é uma. Inclusive, ele até cita aqui, é uma sala aqui de conferências, tá? Eu lembro que na Camburi, ali na Faculdade de Camburi, a sala é bem semelhante, a sala de aula é semelhante a essa. Também o novo padrão do Senai é semelhante. Ele tem as cadeiras aqui, né? Tem o quadro que fica aqui na ponta. Geralmente uma mesa aqui eles colocam, aqui é uma mesa mesmo do auditório aqui. Geralmente eles colocam uma mesa aqui de lado, até no centro, que é a mesa do professor, com computador, o projetor aqui no teto, tá? Então esse é um padrão aqui de auditório, mas vocês estão vendo que é um auditório simples, né? Não é um auditório. Tem auditório que ele é naquele formato de cinema, né? Que aí a última cadeira ela é mais alta do que a antepenúltima e assim a mais baixa é a cadeira que fica próxima, que é o púlpito, né? Inclusive, tem algumas salas, no cursinho eu lembro que quando eu dava aula tinha um tablado, né, que eu chamado púlpito ali, que ele era mais alto. Em outros cursinhos, não, você ficava ali no mesmo nível ali, numa mesa ali para ministrar as aulas do cursinho e tal. Na faculdade também era do mesmo jeito, é do mesmo nível, tá? Então, todas têm um design, um padrão aí de arquitetura. Então, esse projeto ele já foi lançado. Inclusive, nele aqui, ó, não tem a legenda, né? Mas aí eu vou ajudar vocês a identificar alguns elementos, tá? Então, você vai ter que ver esse projeto aqui e identificar o que está certo, o que está errado nele. Nesse tamanho aqui, tá ok? Ou você, eu acho que é melhor eu pegar lá do AutoCAD, né? Eu gerei aqui um AutoCAD dele para a gente conseguir ver em detalhes aqui. Esse que eu vou mostrar no AutoCAD aqui, ele tem é o mesmo padrão aqui. Eu tenho um programa que é esse daqui, ó, o AID PDF. A gente utiliza bastante no escritório esse programa, que aí ele pega documentação em PDF e transforma em DXF, tá? Aí depois o AutoCAD converte para o DWG. Então o projeto você recebeu ele assim. Vou até colocar de lado aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou pegar o. Estão vendo? Ó? Vocês receberam ele assim, tá? Não tem nomenclatura, mas vamos navegar aqui pelos símbolos e aqui eu vou explicando para vocês. Aqui é um quadro de distribuição, tá? Embutido na parede, tá? Ele pode ser de sobrepor, ou seja, ele ficar por cima da alvenaria, tá? Ou até mesmo eu já vi até por cima de gesso acartonado, tá? O drywall. E geralmente quando ele fica por cima é uma questão de facilidade para a indústria. Inclusive o eletroduto ele vai subir também aparente ali, né? Ele não vai quebrar a parede de tijolo furado e colocar lá dentro, tá? Ele vai subir aqui por fora. Inclusive, quando é indústria ou uma escola, por exemplo, né? Lá na Camburi é desse jeito. Quando chega aqui no forro, os circuitos, dependendo, eles não ficam por dentro do forro, eles ficam sobre o forro aqui, por debaixo dele instalado em eletrocalha, né? Não sei se vocês
Alguém aí já trabalha na área, já viu eletrocalha? Eu trabalho na área, já trabalhei com Isso. eletrocalha, inclusive no Vila, a gente fez a infraestrutura toda em eletrocalha para a rede lógica. Olha, tá falando no estádio lá? Não, no centro de treinamento. Ah, no O, no- CT lá, né? Ah, isso. ó, aqui, No ó. Oba lá é meio bagunçado lá a elétrica. Não, mas na época eu era estagiário ainda, gente, foi o primeiro serviço que eu participei mesmo, junto com o eletricista lá, para ver como é que era. Rapaz, era uma fábrica de sapato, fica bem ali na T2. Era uma fábrica de sapato e, e eles adaptaram essa fábrica para colocar a Universidade de Camburi nela. E nossa, teve que fazer muita coisa, né? Muito gesso acartonado, muito circuito no forro. Aí nesse caso, para ter uma estética mais clean, as eletrocalhas ficam por dentro do forro, ou o fio ficava simplesmente passando pelo forro. Então, eletrocalha é isso daqui, ó. Geralmente em indústria, em comércio, né, supermercado, até mesmo para facilidade de instalação, o pessoal utiliza eletrocalha, sistema de cabeamento estruturado, CFTV, vigilância ali também, né? A de vigilância interna lá da loja. Aí tudo é sobrepor, tá? Geralmente é desse jeito. Beleza, professor. Então, esse daqui é provavelmente como ele pode ser embutido, né, na parede. Aí lá na legenda vai estar falando, olha, a linha contínua, né? Linha contínua é eletroduto embutido na parede ou no forro. Se for tracejado, é no piso e por aí vai. Aqui é a simbologia para interruptor, tá? Essa simbologia, ela é um tanto ultrapassada, tá? Só em projeto antigo é que você vê essa simbologia. Geralmente, a simbologia é usada, é essa daqui, ó. Põe em vermelho, quer ver ficar mais fácil. É geralmente uma letra, né? O S aqui, ó. S. Aí você coloca, né? Quantas teclas para cada tecla, né? Uma seção, a letra a segunda seção, letra B. Às vezes coloca até o número, mas geralmente, por exemplo, se é interruptor simples, é só um S e as letras que simboliza a tecla de comando, tá? Aí, quando, por exemplo, é um circuito que liga e desliga por vários pontos, aí você utiliza, né, o three-way, o four-way. Aí, geralmente, você identifica aqui, ó, você coloca, né? Se ele é de 3 vias, você coloca three-way. Se ele é de 4 vias, você coloca four-way, tá? Que é para simbolizar já no projeto que não se trata do interruptor simples, se trata do interruptor, né, de 3 vias ou de 4 vias. Inclusive, o eletricista, na hora, né, o eletrotécnico, o engenheiro, na hora que ele olha na nomenclatura aqui, ele percebe, né, que tem algum problema aqui, né? Inclusive, ele consegue identificar, ó, aqui tem fase e tem o retorno da lâmpada A. Então, quer dizer que tem deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou mostrando os dois paralelamente. Então, ele sabe que é interruptor simples. Se tivesse, por exemplo, 3 retornos, ele já sabia, embora o símbolo seja simples, ele já saberia que ele é three-way ou four-way, tá? Geralmente é assim, quando tem três, ou ele é three-way ou ele é four-way. Beleza, então aqui é interruptor simboliza que tem duas teclas. Aí o que que tá faltando aqui? Ó, tá faltando o retorno da lâmpada B, né? Se você for olhar lá no projeto, né? Dando um zoom aqui, ó, nós temos inclusive o B
são essas quatro aqui, e o A são essas duas últimas que fica próximo lá do palestrante, né? Então já tem um probleminha aqui. O recomendável é você colocar o comando B aqui do retorno, porque senão essas lâmpadas aqui não vão ligar. Beleza. O quadro de distribuição aqui, ó, onde está saindo fase do que é a fase do circuito 1, ó, tá vendo a luminária? Então tem um disjuntor para iluminação, a fase dele, e tem o neutro, beleza. Tem um circuito 2 que são tomadas aqui, então beleza, confere. Tem um circuito 3 que pelo que mostra aqui, aparentemente parece ser tomada, né? Vamos olhar aqui mais. Ó, tem o 3, inclusive é uma TUE, né? Uma tomada de uso específico. Beleza. Vamos ver os próximos aqui, ó. Por isso que eu não coloquei bolinha aqui, porque ele tá certo, ó. Ele veio, usou isso aqui, usou essa luminária, a caixa octagonal dela como caixa de passagem, tá? Desceu o neutro, que já veio aqui, desceu a fase, alimentou o Borne lá da fase e alimentou o Terra. Ok, tá? Aí lembrando que essa fase aqui, por exemplo, pode ser uma instalação monofásica, mas quando eu falo a fase da iluminação, eu estou querendo dizer, pode ser a mesma fase, tá? Se ela é monofásica, é só uma, obviamente. É a fase A. Só que a fase A, a iluminação, ela está ligada com o disjuntor que protege esse circuito. Agora, a fase A, que é do circuito 2, ela está ligada a essa outra proteção, ao outro disjuntor que protege esse circuito. Tranquilo? Ok. Agora ele está mandando pelo eletroduto aqui, ó, um neutro e um retorno para o B. Beleza. Tá faltando o que mais aqui? Aparentemente não está faltando nada, não, né? Alimentou o neutro aqui na lâmpada, né? Geralmente na parte ali na rosca, né, metálica, e no meio aqui para fechar o circuito é o retorno. Ok. Só que ele está utilizando essa caixa hexagonal aqui, ou octagonal, como passagem para o circuito 2 aqui, para a fase, né, a fase dele, o neutro e o terra. Então está faltando ele ser evidenciado aqui no projeto. Inclusive, tem projetos mais elaborados que eles simbolizam, né, o neutro, aí o neutro eles desenham assim, ó, neutro, coloca só o número em cima, ou então, né, para não causar confusão, coloca N1, quer dizer que é o neutro do circuito 1, da iluminação. Aí você vai ter o neutro do circuito 2, que é um neutro diferente, assim como é a mesma fase, né? Só que com proteções, né, do disjuntor 2, que é o disjuntor do circuito de uso geral, né? Essas tomadas aqui. Beleza. Então faltou o neutro, faltou a fase, faltou o terra aqui, que ele está alimentando essa outra tomada. Ok. Vamos seguindo aqui. Tá indo a fase, né? Não tá indo a fase, ó, só tá indo neutro. Ok, tá vindo retornos do B, né? Retorno do B, obviamente tem que ir mesmo, né? Porque ele vai ter que fechar o circuito com essas duas luminárias, né? Porque essa tecla B ela liga ao mesmo tempo essas quatro luminárias. Então ele tem que estar indo mesmo. O retorno A ele tem que estar indo porque a luminária A fica lá na frente, né? O A está lá na frente. Ok. O circuito 2 ainda tem, então ele tem que alimentar, ok. O 3, que é o ar-condicionado, repare que esse ar-condicionado está sendo alimentado por duas fases, tá? Então quer dizer que provavelmente essa instalação ela é padrão 127 ou 110, tá?
Mas na verdade é 127. 127 barra 220 volts. Porque se eu pegar a fase do 127 AA com a B do ar-condicionado, eu vou ter 220 volts. Pessoal, então quer dizer que para trás está faltando mais coisa, não tá? A gente viu que tá certo, tá saindo três fases aqui, mas o senhor acabou de dizer que essas três fases, elas fazem parte, se for um circuito monofásico, né? Elas fazem parte de uma mesma fase, né? Vamos supor aqui, ó, eu teria o quadro geral, né, com disjuntor geral aqui monofásico, 60 amperes. Aí eu teria aqui, né, um disjuntor para o circuito um disjuntor para o circuito 2 monofásico e um disjuntor para o circuito monofásico 3. Aí no caso aqui, o 3 aqui, ó, está vendo que ele é bifásico. Então, quer dizer que eu vou ter que chegar a duas fases aqui, ó, sei lá, fase A e fase B. Ambas, né, cada uma tem 127 para fazer o 220. É nessa situação que isso ocorre. Então, quer dizer que eu vou ter que, por exemplo, essas fases aqui, você pode até colocar aqui, ó. Inclusive, o pessoal coloca assim, ó, fase, circuito um só que tá ligado na fase A, tá? Então, você poderia fazer isso aqui, ó, um fase A, o 2 fase A, o 3 fases A e B. Ah, inclusive ele tá saindo, né? Beleza. Fases A e B aqui. Aí, geralmente eles colocam por cima aqui, ó. A e B, ou então aqui embaixo, ó, para dizer que é o A e quer dizer que é o B aqui. Então aqui continua certo, tava certo aqui, né? Fase A e B. Professor, tem que ser a fase A, o circuito de iluminação, é algum padrão aí? Não. Você pode escolher a fase A para o circuito, né, para a maioria da parte monofásica de 127, ou o B ou o C, tá? Aí depende aí do projetista, de quem idealizou aí, tá? Então, e aqui tá correto, né? Fases diferentes, né, para dar os 220 volts e o terra. Então tá tudo certo aqui, né? Professor, não queria falar não, mas dá um zoom aí. É, professor, esse aqui deveria ser um neutro, né? É isso mesmo. Para ficar certo aqui, ó, deveria ser. Vamos colocar esse primeiro aqui, ó. Esse aqui é o neutro, ó. Vou até atualizar minha análise aqui, ó. E aqui a gente viu que não está errado. E aqui é de uma fase, tá? E aí, geralmente, o eletricista bem experiente, o eletrotécnico, o engenheiro, eles já têm esse entendimento, né? Como diria meu tio, né? Essa malandragem aí, tá? Mas é bom vocês identificarem, tá? As fases aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui, porque depois eu faço a correção. E vocês estão vendo que é bem sutil mesmo, tá? Aqui deveria ser o neutro, né? Que é a fase 2 aqui, né? A, que é o circuito 2, que é seria a fase A, tá? Ok.
vai descer para a tomada do circuito 2 um neutro, ok, um terra, ok, mas só que isso aqui não é retorno, tá? Porque senão vai acontecer que essa tomada só vai funcionar, não sei se já viram esse caso, ela só vai funcionar se essas lâmpadas estiverem ligadas. Se o interruptor B ligar, essa tomada liga. Se ele não ligar, ela fica desligada, né? Então aqui, isso aqui, ó, tá errado. Corrigindo aqui, ó, neutro. Aí você pode até colocar aqui, ó, essa fase é a A, né? A gente arbitrou que o circuito de tomada de uso geral aqui é o A, que é o 127. Agora aqui, ó, para chegar nele, a gente viu que tem que ter duas fases, né? Então, provavelmente, uma delas é a outra é a B do circuito 3, já matamos aqui. O terra tá vindo, ok, só que ele tá faltando aqui, né? Ó, o terra aqui para fechar, né? Que aí, em vez de eu ter fase neutra, eu vou ter duas fases e o terra aqui, que é o circuito de proteção, tá? A saída de proteção. O retorno do B, que vai ter que ficar aqui, e o neutro, que vai ter que ficar nessa lâmpada. É, aqui tá, aparentemente, esse aqui tá correto. Esse aqui também tinha que fazer correção. Vamos para o próximo aqui. É, o neutro, ok. O retorno do A. Tá faltando o que aqui? Tá faltando a fase, né? Tá faltando a fase do um, né? O circuito de iluminação. Professor, você falou que a fase eu preciso chegar no interruptor do circuito de iluminação que vai acionar. Desse interruptor sai o retorno, que é o retorno da iluminação das luminárias B, né, da tecla B e da tecla A. Então a fase aqui, o 1, não precisa chegar não, né? Não, realmente, ela não precisa chegar não. Então tá certo. Neutro e o que ela precisa para fechar o circuito, é o retorno do A. Ok, aqui está certo. E o circuito 2, ele está correto também, tá? Neutro, fase, provavelmente é a mesma fase aqui, né? O A, né? Se você quiser, você pode até pôr um adeno aqui, ó, sempre identificar que é o A, beleza. Ah, só não coloquei a circunferência porque ele está certo. E é uma boa prática eu ia falar de programação. É uma boa prática de projeto elétrico você identificar, né? Obviamente teria a legenda, né? Para nortear essa análise aqui, mas como não tem, né? Eu estou pegando pela experiência aqui. Então, é bom para o projetista e também para quem vai instalar ter esse detalhamento, porque aí a instalação vai ser o mais rápido, o mais econômico e o mais assertivo possível, tá? Então, desceu fase, né? O circuito, o A aqui, provavelmente o A foi o que eu arbitrei. Você pode colocar o que você quiser aí. E você pode até colocar do outro lado aqui, ó, também, ó, não tem problema não. Mas aqui tá certo. Neutro e terra. Beleza. Esse aqui vai funcionar. Vou apagar aqui embaixo aqui, ó. Apaguei aqui. Beleza. O retorno ficou aqui, falta o retorno vir para cá, né? Então tá faltando o retorno do A, porque senão não fecha o circuito dessa luminária, não vai ligar. O neutro, ok, ele deveria ir para aí mesmo. E agora, ó, tem o circuito 2, né, para alimentar essa tomada. E essa tomada, ela está dizendo que é o 1, tá? Então, essa tomada aqui, mesmo
que se eu tivesse a fase do circuito 1 de iluminação, eu não poderia usar. Por quê, professor? Não iria funcionar? Iria haver uma explosão atômica à la Oppenheimer? Não, iria funcionar. Só que não está em conformidade com a NBR 5410. A NBR 5410, ela diz que circuitos de iluminação têm que ser segregados de circuito de uso geral, né? Tomada de uso geral e tomada de uso específico. O que quer dizer segregado? É separado. Ah, professor, foi igual aquele desenho que o senhor fez agora há pouco, né? Então, o circuito 1, a fase dele, né? Mesmo sendo a fase A, tem que sair desse disjuntor, o circuito do 1, né? O do circuito 2 tem que sair desse disjuntor, que seria tomada de uso geral, e o 3, né? Tomada de uso específico, no caso, opa, escrevi o E invertido aí. Tomada de uso específico, no caso, o ar-condicionado. É aqui, iluminação, né? Então, embora eles sejam da mesma fase, né? Inclusive, o 3 ele tem duas fases, né? Por exemplo, a fase A e B, tá? Mas vamos supor que tudo fosse monofásico, né? Obviamente com a mesma fase, a fase A. Não importa. O circuito de iluminação, ele tem que ser separado de uso geral e, obviamente, do de uso específico. Eu não posso compartilhar a fase dele, né, do circuito 1 com o circuito 2 ou com o circuito 3, tá? E a recomendação para circuito de iluminação é utilizar bitola a partir de 1,5, tá? Pode utilizar maior, dependendo aí do valor da potência, né? Mas iniciar com 1,5. E aí, provavelmente, se for seguir ao pé da letra aqui, a NBR 5410, essa iluminação, ela tem um circuito de 1,5, visto que a potência aqui, ó, daria 6 vezes... 6 vezes 6... Aí 360 aí, ó. 360 volt-ampere aí, tá? É uma potência aí até que razoável, uma fonte pequena tem essa potência aqui, né? É o que os antigos aí, minha mãe, né, minha falecida mãe falava aí, 60 velas, né? 60 watts aí, tá? Então, é, é necessário um cabo de 1,5, o mais barato, ele suporta em média 17,5 amperes. E aí, se você fosse, né, dividir aqui, ó, 17, você divide a potência pela tensão, né? Aí, no caso, a potência foi 360, né? É, isso, 360 mesmo. 360 dividido por 127, tá? Já que a iluminação ela é monofásica e a gente viu que esse tipo de instalação só se fosse o bifásico aqui interno, né? O que ocorre é só para 127. De 220 você não encontra, viu? Porque senão você não tem equipamento que funciona né? O que seria o monofásico, funciona se a gente fosse ligar 220, aí daria 380. Ele vai queimar esse equipamento. Então, é os 360 dividido por 127 volts. Que aí, ó, dá 2,18. Aí 2,83, desculpa. 2,83, o cabo de 1,5, o mais barato, suporta em média 17. Aí o disjuntor, né, somando mais 5 amperes, que é o que a NBR 5410 preconiza, né?
O disjuntor, ele teria que ser um disjuntor maior do que 7,8. Aí vamos supor, eu não me lembro se tem disjuntor de 8, né? Aí você colocaria um disjuntor de 8 amperes para esse circuito aqui com um cabo de 1,5 que ele suporta os 17,5 aqui. Então, um cabo de 1,5 aqui seria o suficiente para iluminação e para tomadas tanto de uso geral quanto de uso específico, eu inicio com 2,5. De 2,5 ao de 2,5, se não me falha a memória, o mais barato suporta 24 amperes, mais ou menos. Uns 24 amperes aí. Beleza. Então, professor, quer dizer que esse daqui não é o circuito um, né? Esse daqui seria o 2, para ficar correto e ficar em conformidade com a NBR 5410. E o terra. Beleza. Deixa eu ver se na minha marcação, eu coloquei aqui. Bom, pessoal, eu acredito que as correções, né, as correções pontuais foram essas aqui, tá? O Felipe aí que falou que já estava. Você já fez ou já estava fazendo, Felipe? Eu concluí já. Ah, já concluiu já? Então, tem alguma dúvida? Tem Não, alguma dúvida aí? pior que Porque o que não. mais se enrola, ó, inclusive até quando eu fui fazer o meu gabarito aqui, ó, eu. Não, aqui tá correto. É. Eu só não. Eu só não evidenciei que tem que ser fase A, fase B, né? Mas se aqui foi a chave para eu descobrir que ela provavelmente é 127 volts. A gente pode até olhar aqui, ó, no descritivo aqui, ó. Pior que ele não fala, ó. Ele fala que a construtora Opus, né, tem, né, é bem conceituada, 10 anos aí no mercado, beleza. Escritório de contabilidade, que foi a primeira atividade lá, né? Mas, assim, questão de configuração, assim, de potência, ele não fala aqui. Não. Então era, mas esse é o ponto crucial para a gente, né? Porque só acontece isso, viu? Se você vê duas fases numa instalação elétrica, onde a tensão monofásica é 220, saiba que esse equipamento que vai ser ligado aqui, ele vai queimar. E é normal em concessionárias de energia que fornece o 110, né? Que na verdade é 127, é normal você ter circuito bifásico, porque aí você utiliza os equipamentos projetados para 220 no 127, só que utilizando duas fases, igual a esse ar-condicionado. Então, provavelmente, sei lá, esse ar-condicionado, sei lá, ele é de, sei lá, 18.000 BTU, e dá acho que uns 2.000 e alguma coisa, e por aí. É, Eu teria que fazer o cálculo aqui. Ele é 18.000 BTU e provavelmente lá naquela plaquinha dele lá, no selo lá da ABINC, né? Provavelmente deve estar assim, ó, deve estar 220 barra 380. Aí geralmente a unidade de medida eles colocam aqui, ó. Então geralmente o ar condicionado, né, para esse tipo de rede aqui vai ser esse aqui. Aí por ser 220 eu preciso das duas fases aí.
Se fosse, é igual eu falei, se fosse uma instalação em que a fase ela é 220, esse daqui não faria sentido, né? Eu não tenho ar-condicionado que é alimentado aí, né? Central de ar-condicionado que é alimentado no 380, não, viu? É 220 mesmo, ou 127 volts, que é o 110, tá? Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida aí? Aí, Não. reiterando, tá? O próxima semana, tanto a sua turma aí, Felipe, a de Jardim Colorado, com a turma de Jataí vão estar na mesma UC. E lembrando, pessoal, vocês de Jataí não vão ser prejudicados aí, tá? O prazo ali vai se estender, ele vai ficar igual o prazo do Jardim Colorado aí para entrega das atividades, tá bom? Então é isso, Felipe. Fica com Deus, tá? Deus também, É, professor. eu vou aproveitar esses últimos minutos aqui para olhar as atividades aí, já ir corrigindo, tá? Fica com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Deus também, até mais. Até mais. Tchau, tchau.